para que fixe mesmo. Órgão do esmalte, né? Derivado do ectoderma, vai formar o quê? O esmalte. Papila dentária, derivada do ectomesênquima, devido à condensação de células, vai formar o quê? Dentina e a polpa dentária. E folículo dentário, que vai formar o periodonto, né? E aí esse ectomesênquima, por que ele é formado pelo ectomesênquima? Porque uma característica do ectomesênquima é a formação de estruturas conjuntivas. Então, o periodonto e a papila dentária, eles são derivados do ectomesênquima. Aqui nós conseguimos observar o folículo dentário, papila dentária. A gente consegue observar também que aqui nós temos uma cor mais forte, né? Justamente porque essas células elas estão o quê? Condensadas. E aqui nós vamos ter o órgão do esmalte, que vai formar justamente o esmalte do dente. Aqui tem um resumão, né, como essa foto também já foi mostrada. Lâmina dentária, que vai dar origem ao germe dentário. Epitélio externo, que vai estar na porção convexa da fase de capuz. Epitélio interno, que vai dar origem, que vai estar na porção côncava do capuz. Retículo estrelado com células no formato de estrela, com desmossomos e hemidesmossomos. Alça cervical, que vai estar presente completamente na fase de campânula. Papila dentária, né, que vai dar origem ao que? A polpa e a dentina. E é isso, falamos tudo. Agora, esse aqui é um quadro com tudo que essas estruturas vão formar. Órgão do esmalte, esmalte, papila dentária, P de polpa, D de dentina, e folículo dentário, que vai formar o periodonto de quê? De inserção, cemento, ligamentos periodontais e osso alveolar. Aqui é para vocês treinar, né? Mas como a gente não está presencialmente, infelizmente não tem como. Mas aqui a gente vai ter a lâmina dentária, retículo estrelado, nós vamos ter a alça cervical, papila dentária, né? O epitélio interno e o epitélio externo. Vocês podem tirar foto dessa parte aqui para vocês realmente ir treinando, né? E aí, quando vocês conseguirem decorar tudo isso aqui, aprender no caso, vocês nomeiam aqui, ó, colocam o nome de cada estrutura para ficar mais fácil, né? E aí nós vamos para a última fase, né, dessa odontogênese, do NP1, né? Porque NP2 tem a fase de coroa e raiz. Mas na fase de campânula, aquele foco na proliferação celular, ele já vai diminuir e vai focar em quê? Na maturação celular. Então, essa fase vai ser responsável para que essas células elas consigam desenvolver e promover o crescimento e, consequentemente, a erupção dentária. Lembrando que nessa fase, o professor gosta muito de colocar isso e de confundir a cabeça de vocês, da gente, é que o formato de dente já pré-estabelecido vai ser na fase de campânula. Às vezes ele pode colocar que é na fase de capuz, que é na fase de botão, de coroa, de raiz, mas lembre, é na fase de campânula. E aí, como eu já falei também, esse processo vai ser voltado para quê? Para o desenvolvimento e para a maturação celular. E aí, uma característica também muito importante, né, além dessa forma de dente pré-estabelecida, é que aquela lâmina dentária que vai dar origem ao germe dentário, ela vai ser perdida. E aí a gente vai ter o formato de sino, né? E por que que é o formato de sino? Porque é, por que tem o formato de sino? A estrutura que é formada nessa fase, ela tem é um formato de campainha, de sino. E uma característica, uma curiosidade muito interessante que eu achei, né, para você associar essa fase de campânula, é em relação a essa flor, que é a flor preferida da Rainha Elizabeth II, que é a campânula. E aí ela tem esse formatinho de sino, né, de campainha, e é por isso que ela ganha esse nome de fase de campânula. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Lembra dos dois epitélios que eu falei para vocês? Os dois epitélios que ele vai surgir de quê? Do órgão do esmalte. O órgão do esmalte ele vai originar um epitélio externo e um epitélio interno. O epitélio interno vai estar na porção côncava da fase de capuz e o epitélio externo vai estar na porção convexa da fase de capuz. Mas aqui na fase de campânula, esses dois epitélios eles vão se juntar. E eu falei para vocês que eles iam formar o quê? A alça cervical. Isso aqui acontece completamente na fase de campânula, certo? E aí, a partir dessa alça cervical, uma estrutura importantíssima para as próximas fases
é a bainha radicular de Hetwing. E qual é a principal função da bainha radicular de Hetwing? É formar a raiz. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Mas lembre, esses dois epitélios eles vão se juntar para formar a alça cervical. A alça cervical é essa que vai originar a bainha radicular de Hetwing e, consequentemente, essa bainha radicular de Hetwing vai induzir a formação da nossa raiz dentária. E aqui, gente, é mais uma lâmina, né, com um resuminho. Nós temos aqui a lâmina dentária, que ela vai ser perdida, né? É, nós temos o epitélio externo, que vai estar na posição convexa, retículo estrelado, né, com as células no formato de estrela. Nós vamos ter também, nessa fase de campânula, o epitélio intermediário, e aí essa é uma característica, nós conseguimos observar esse epitélio intermediário na fase de campânula. Na fase de botão e de capuz, nós só temos o epitélio externo e o epitélio interno. O epitélio interno, como a gente já sabe, ele está na porção côncava dessa fase, né? Então, na fase de capuz, que é outra fase de campânula. E aí, nós temos também a alça cervical, que devido à junção desse epitélio externo com esse epitélio interno, a alça cervical vai se formar para que ela consiga originar a bainha radicular de Hetwing e, consequentemente, essa bainha radicular de Hetwing, ela forma o quê? A raiz. E por fim nós temos a papila dentária, né, que vai dar origem à polpa e à dentina. Aqui vocês precisam remeter esse formato mesmo de campânula, porque de fato parece mais com sino, né? Eu não consegui associar muito o formato da de botão, porque eu não acho muito parecido com botão. Mas essa aqui, ó, tá bem característica. E aqui é mais uma foto, ó. A gente consegue observar o epitélio oral, né? E aí vamos lá, vamos revisar o que eu falei até agora. O epitélio oral, ele precisa interagir com quem? Com o ecto, mesênquima subjacente. E aí eu estou perguntando e vocês vão respondendo antes de mim. O epitélio oral, juntamente com o ecto, mesênquima subjacente, ele vai se interagir para formar o quê? É isso aí, a bainha não. A bainha epitelial primária. Essa bainha epitelial primária, ela vai formar o quê? Vai formar duas lâminas, que é a lâmina dentária e a lâmina vestibular. A lâmina vestibular ela vai dar origem a quê? Ao fundo de sulco. E a lâmina dentária vai dar origem ao germe dentário. Esse germe dentário ele vai dar origem a duas estruturas. Órgão do esmalte, que vai se dividir em epitélio interno e epitélio externo, e vai dar origem à papila dentária. E essa papila dentária ela vai originar o quê? A polpa e a dentina, certo? E aí nós temos aqui a lâmina dentária, como eu já falei para vocês, retículo estrelado, o folículo dentário que vai dar origem ao que é o periodonto de inserção, epitélio externo, epitélio interno, né? E aí, nós vamos ter também a formação nessa lâmina aqui a gente não consegue observar muito bem a alça cervical, mas sempre coloco na cabeça de vocês, a junção desse epitélio interno com esse epitélio externo vai formar a alça cervical. Polpa dentária, formando a polpa dentina, o extrato intermediário, o epitélio intermediário, característico da fase de campânula, e aí é basicamente isso que a gente vai conseguir observar nessa lâmina aqui. E aí, gente, essa fase de campânula, ela vai ganhar continuidade para que tenha a formação das outras estruturas, né? E, consequentemente, a fase de coroa e raiz. Mas, o que a gente precisa saber? Que nessa fase de campânula, nós vamos ter um processo de indução e diferenciação celular. Para quê? Para quê? Para que forme, basicamente, esmalte dentino. Mas a gente precisa saber que o quê? O que é que forma dentina? Odontoblastos. O que é que forma esmalte? Ameloblastos. Só que eles não vão ser formados prontos para essa produção. Eles vão ter que passar por um processo chamado de polaridade invertida. E aí, o que é que acontece? Nessa polaridade invertida, um vai estimular a produção de outro. Primeiro vai ocorrer o quê? A dentinosgênese e depois a melogênese. Mas um vai ter que estimular a produção de outro. Qual é a primeira dentina que vai ser produzida? Isso, o professor pergunta demais. É a dentina do manto. Essa dentina do manto ela vai estimular os pré-ameloblastos a se tornar ameloblastos. Então, entenda, o professor pode confundir vocês. Ele pode dizer que a melogênese ela estimula a odontogênese. É verdadeira essa afirmação? Não é. Porque a gente sabe que a dentina do manto
ou seja, a dentinogênese, ela vai estimular a amelogênese, passando o quê? Os pré-ameloblastos, eles vão se diferenciar em ameloblastos, e aí eles vão conseguir produzir o esmalte propriamente dito, né? E vai começar a mineralizar. Então, aqui, gente, nós vamos ter a polaridade invertida. Aqui nós vamos ter, ó, os pré-odontoblastos, e aqui nós já vamos ter os odontoblastos em diferenciação, certo? Aqui nós já vamos conseguir observar as células responsáveis pelo quê? Pela produção do esmalte. Mas para que isso ocorra, o que é que vai acontecer? Essas células, elas precisam de uma nutrição. Essa nutrição passa a ser a partir de quem? De um tecido conjuntivo, né? E aí, quando esse tecido conjuntivo ele passa a ficar escasso, essa lâmina vai mudar o formato dela. Então, ela estava aqui, ó, mais cúbicazinha, ela vai passar a ficar cilíndrica. Essa transformação celular, o núcleo vai se afastando, e aí, essa transformação celular, ela vai induzir a formação de quem? A transformação de quem? Dos pré-odontoblastos. Então, esses pré-odontoblastos aqui, que eles ainda estavam imaturos, eles vão se transformar em odontoblastos. Então, os odontoblastos, eles vão começar a produzir a dentina, que vai ser a dentina do manto, e a partir da produção da dentina do manto, esses pré-ameloblastos vão se transformar em ameloblastos, e eles vão, portanto, conseguir produzir o esmalte. E aqui, gente, é só mesmo para a gente resumir o que eu falei nessa continuação da fase de campanula, né? Nós vamos ter aqui, ó, os ameloblastos. Esses ameloblastos, né? Eles se transformaram, é, a- os pré-odontoblastos, eles se transformaram em ameloblastos a partir de quê? A partir da produção de dentina do manto, que é a primeira dentina formada a partir dos odontoblastos. E aí, esses ameloblastos, eles vão produzir aqui, ó, essa camada aqui, ó, que é justamente o nosso esmalte. Aqui nós já vamos ter a camada de dentina. Essa camada de dentina, ela vai ser produzida por quem? Pelos odontoblastos, aqui, ó, 3, vai ser produzida pelos odontoblastos. E aqui no 5 nós vamos ter a papila dentária, né, que vai ser responsável pela formação da polpa e da dentina. Aqui em cima nós conseguimos observar o folículo dentário, ó, e ele vai formar o periodonto de inserção, cemento, ligamentos periodontais e o osso alveolar. E aqui a fase de coroa, não vou explicar para vocês nessa aula, né, somente na NP2, mas nós ainda vamos ver a fase de coroa e a fase de raiz. Quando a gente for ver a fase de coroa, a gente vai repetir justamente esse processo de polaridade invertida, e possa ser que talvez fique mais claro para vocês. Mas, gente, essa foi a nossa aula de odontogênese. Eu realmente torço para que vocês tenham conseguido compreender. Eu tentei repetir aqui várias vezes, desde o princípio até os últimos eventos dessa odontogênese, né? Até a fase de campanula, a continuação dessa fase. E qualquer dúvida, me procure a Gabi, a gente está realmente disposto a ajudar vocês, a gente está aqui para aprender junto com vocês, e o pouco que a gente está sabendo, a gente está repassando aqui através das monitorias, e eu vou repassar um TED agora, que é vocês, através dessas três fases, fase de botão, fase de capuz e fase de campânula, vocês criarem um mapa mental ou um mapa conceitual, ou então quem preferir pode até fazer um resumo mais organizado, mais bonitinho, com imagens, com desenhos. E aí, gente, essa atividade vai ser pontuada, né? No final da NP vocês conseguem pontuar até um ponto, né? E aí vocês precisam entregar as atividades à monitoria. Então, por favor, façam essa atividade. Eu vou colocar em escrito para as líderes passarem para vocês, bem organizado, como é que deve ser esse TED. E aí vocês repassem no e-mail que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção que conseguiu chegar até agora. E a gente está junto nessa. Qualquer coisa, me procure ou procure a Gabriela. Um abraço aí para vocês.